nós vamos começar mais um culto do tempo comum. E é talvez o tempo mais rico, porque é o tempo onde o espetáculo dá lugar para o corriqueiro. E o pão, o café com leite, o dia a dia, a conversa da mesa, os encontros no prédio, as quartas-feiras, são esses momentos em que nós cultivamos uma fé profunda. Saímos do extraordinário e vamos para o ordinário. E é assim no tempo comum. É sempre a sabedoria do cotidiano. E é sempre uma sabedoria da fé para o cotidiano, onde nós olhamos através das coisas, aquilo que Manuel de Barros chamava de transver o mundo. Nós transvemos o mundo. E atravessando o mundo com um olhar novo, ele se manifesta tão rico, o dia a dia tão pleno, e a gente até se esquece que depois desse caminho há outros caminhos, porque parece que caminhar esse caminho nos basta. E é assim, nós estamos entrando mais um domingo para celebrar a grandeza do ordinário. E o nosso mestre Jesus de Nazaré vai conosco, trilhando os novos passos e mostrando aquilo que disse o Rubem Alves. Quem tem fé tem um olho para ver o eterno, mas o olho principal vê o tempo, porque é no tempo que o eterno nos engravida com seus passos. Que Deus abençoe o nosso culto e que no tempo nosso de cada dia a eternidade nos engravide com mais um novo passo. Ceifar. Essa semente foi plantada tempo atrás, e o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados. Guiá-los cabe a nós, Deus da colheita. Servo eu serei, enche-me com teu espírito e o coração com amor. Deus da colheita diz pra onde ir. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi e não voltar, devemos despertar. Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto amor fazer. Deus da colheita vem me iluminar. servos precisais, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Deus da
discípulo teu. Acho que Lirinha e Simoninha estão aqui, né? Não sei se... Mas a Lirinha eu vi aqui. Que bom, representando o coro de Petrópolis. Coisa bonita. Há 2 textos aqui que nós separamos que têm ligação direta com o texto do Evangelho de hoje, que fala de colheita, fala de plantio, fala de ensino, de aprendizagem. O primeiro texto é da Cora Coralina e o segundo do grande Paulo Freire. O primeiro diz assim: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. No fim terás o que colher. E disse o Paulo Freire: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar a aprender não pode dar-se fora da procura, da boniteza e da beleza. Fora da procura, da boniteza e da beleza. Isso é bem Paulo Freire, né? Boniteza. Nós vamos ouvir agora o coro Mirza, Se a Deus Suplicas. Se a Deus suplicas força e auxílio, confiando sem esmorecer, Ele há de ouvir-te em teu exílio e teus espinhos remover. Quem ama e crê no bom Senhor recebe os frutos desse amor. Quem ama e crê no bom Senhor recebe os frutos desse amor. Fiel prossegue em tua vida com gratidão e com louvor. Se Deus a graça é prometida ao corrompido pecador, Deus nunca deixa de atender a quem confia em seu poder. Deus nunca deixa de atender a quem confia em seu poder. Puxa, Deus não deixa de atender a quem confia em seu poder. Vamos fechar os olhos em oração, entrar em comunhão com o silêncio, com a eloquência do silêncio, e ouvir a suave voz de um Deus que nos ama e que acolhe a nossa vulnerabilidade, as nossas dores, as nossas quedas, fortalece os nossos passos e amplia a nossa liberdade.
Eni, minha amiga, você que acabou de cantar tão bem, pode orar para a gente? Nosso Deus, nosso amigo e companheiro, nesse momento queremos agradecer pelas bênçãos, pela proteção que nos tem dado. E rogamos, Senhor, agora, pelos que estão sofrendo, pelos que sofrem doenças, pelos que choram, os queridos perdidos, que tu, Senhor, os console e dê, Senhor, aquele conforto que o nosso coração precisa. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que a nossa fé, a nossa união venha de ti e que possamos estar confiantes nesse auxílio que tu tens nos dado e que sabemos que irás nos dar sempre. Abençoa, Senhor, quem vai nos trazer a mensagem hoje, que o nosso coração possa acolhê-la de acordo com a tua vontade. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos pegar nossas Bíblias e abri-las no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, 26 a 34. Marcos 4, 26 a 34. Eu posso Alguém ler. Boa, Posso ler. obrigado. Tá bom. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe remete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém. Obrigado, muito obrigado, Ângela. Nada. Olha, tem alguém com um sonzinho ligado de criança. Mas pronto. Olha, hoje eu vou fazer uma coisa simples. Eu tomei a AstraZeneca há poucos dias, ainda estou um pouco grogue, assim. Parece que eu estou pisando nas nuvens. Então, eu estou aqui meio que tonto, nunca vi isso, né? Pensei que a vacina ia ser tão mais leve e só o primeiro dia seria ruim. Ainda estou assim meio me equilibrando. Então, vou fazer uma coisa simples e que eu espero que tenha sentido para muita gente aqui. Primeiro, eu queria destacar que esse capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele começa com uma espécie de mudança no filme. Se fosse um filme, seria uma mudança radical no desdobramento do enredo do filme. Jesus tinha realizado uma série de polêmicas no capítulo anterior, uma série de polêmicas, relativizado o sábado, curado um homem com a mão ressequida no próprio sábado, ele tinha relativizado a família, como nós vimos na semana passada, e, ao mesmo tempo, ele tinha realizado inúmeras curas. Esse Jesus taumaturgo, sabe? Esse Jesus que aparece como uma grande eloquência e, ao mesmo tempo, aparece produzindo milagres. Isso promove uma série de desdobramentos nos evangelhos.
A primeira coisa que a gente vê quando a gente lê as narrativas desses 3 evangelhos, que a gente deve sempre lê-los conjuntamente, Mateus, Marcos e Lucas, né? São evangelhos que eles se cruzam em vários momentos, que a gente chama de sinópticos. A primeira coisa que nós vemos é que quanto mais Jesus faz curas, mais a multidão se junta a ele. E não sei se vocês já pararam para perceber isso. Seres humanos têm um fascínio por pirotecnia, tem esse fascínio. E a gente rapidamente resume a espiritualidade à pirotecnia da fé. Eu já naveguei em diversas tradições religiosas, mais para conhecê-las do que para segui-las, né? Eu sigo Jesus, e mesmo assim com pernas bem frágeis, né? Mas eu tive em vários lugares que realizam esses fenômenos extraordinários, vários. Eu tive com o Dr. Fritz em Petrópolis e vi mais de 700 pessoas esperando para um ritual de cura. Eu vi isso, ninguém me contou. E depois me chamaram para dar uma palestra. Eu vi a família do Chico Anísio em 2016, aqui perto de Grumari, num galpão com mais de 1000 pessoas, para um rapaz que se dizia discípulo de Chico Xavier, realizar uma série de psicografias para mostrar para as famílias como é que estavam os seus filhos mortos. E eu dei uma palestra para abrir o evento, eu nem conhecia o rapaz, mas o grupo me chamou, e de repente chegam caravanas, ônibus de tudo que é lugar do país, para que as pessoas, as mães, sobretudo, tivessem resposta dos seus filhos mortos. E ele não parava de escrever, e isso saiu nos jornais e tal, né? É um rapaz conhecido hoje nesse meio e tal. Eu vi isso também em igrejas neopentecostais, né? Rituais só de cura, celebrações só de cura. E tive experiências muito bonitas com a renovação carismática católica, quando eu dava aula numa faculdade de teologia em Macaé. De repente, uma mulher da renovação carismática, eu dormia na casa de um padre, meu amigo, pediu para o padre me chamar, que ela tinha recebido várias mensagens do Espírito Santo, e as mensagens eram para mim, e as mensagens tinham muito a ver com a minha vida. Isso aconteceu, ninguém me contou. Estive na Leroy Merlin, olha, Leroy Merlin, a loja Leroy Merlin, lá de Vila Valqueire, fui chamado para dar uma palestra num lugar, num encontro interreligioso. Quando eu chego lá, tem uma série de psicografias. Uma delas era para mim com o nome do Jonas Rezende. Eu entreguei para ele, eu fui carteiro. Falei, Jonas, tem um recado para você, você não vai acreditar nessas coisas, mas está aqui. E o Jonas, a gente leu junto o recado para ele, o Jonas falou, ué, mas quem é essa pessoa? Então, isso que eu quero dizer é que eu conheço o extraordinário das religiosidades. E o extraordinário, ele tem um preço. Ele é muito encantador e muito importante, mas ele tem um preço. Esvaziar a vida da sua experiência ordinária. Esvaziar a vida do seu cotidiano. A fé se transforma em espetáculo e nos retira do eixo do dia a dia. Nos retira do café da manhã. Nos retira da conversa com o porteiro. Eu sou amigo dos porteiros aqui do prédio. Nos retira dos problemas familiares. Nos retira do cansaço do dia a dia, da luta, das injustiças. Ou seja, do prosaico. E isso é um perigo. É um perigo quando a fé se transforma em espetáculo. E é um perigo quando a espiritualidade se transforma em pirotecnia. E, de repente, tudo vira mágica e não magia. Porque o cotidiano tem magia. Mas a nossa relação com Deus passa a ser relação com o mago. Instantaneamente tudo muda, os coloridos aparecem e desaparece o cinza da quarta-feira, a melancolia da segunda-feira, o cansaço do final de ano e a caminhada árdua de qualquer ser humano. Então, esse capítulo começa com essa quebra. Jesus larga a polêmica e larga os milagres.
e começa a produzir ensinamento do cotidiano, do dia a dia, do que parece pequeno, da grandeza do que é minúsculo, do cinza, do pardo, da quarta-feira, da terça-feira, da segunda-feira, e não do fim de ano e dos feriados. Em outras palavras, uma fé madura é uma fé cuja sabedoria abarca o cotidiano, atravessa o cotidiano, e não fica alienada no espetáculo que, por vezes, acontece na caminhada de cada um e de cada uma de nós. Por isso, o capítulo começa com Jesus falando a famosa parábola do bom semeador. Essa parábola já diz quase tudo sobre o que ele vai fazer ao longo desse capítulo e de grande parte dos evangelhos. É uma parábola que no evangelho de Marcos ele sequer fala a palavra Deus. Sequer fala a palavra Deus. Ele chega e diz que tem um semeador e sai a semear. E em alguns lugares a semente sequer chega a crescer, a outra cresce e morre logo, a outra cresce com mais viço, mas não ganha força, e o outro cresce a dar com pau. E ele chega para os discípulos e diz que o semeador semeia palavra. E aqui está uma das coisas mais importantes da tradição judaica. A tradição judaica tem uma pedagogia muito específica. Diferentemente dos mestres zen budistas, dos mestres tibetanos, dos mestres taoístas, dos mestres do xamanismo, são outras tradições. Os mestres na tradição judaica não ensinam meditando. Eles ensinam a partir da palavra. E na tradição judaica, a palavra em hebraico se fala dabar. E antes de ser uma palavra, como a gente diz, né, em inglês, lição de inglês, the books on the table, sabe? Você olha a mesa, olha o livro, constata que tem um livro em cima da mesa e fala, yes, the books on the table. Na tradição judaica, antes da palavra retratar algo, constatar algo, a palavra cria algo. Disse Deus, faça-se a luz se fez. Dabar, a palavra em hebraico, significa um dizer que cria quando diz. Um dizer que produz quando diz. Um dizer que institui quando diz. Se a gente pudesse falar numa outra linguagem, é um dizer poético. É um dizer que, quando ele é dito, algo é feito por meio dele. Aparece, cria-se. Então, para a pedagogia judaica, a relação de um mestre com um discípulo se dava a partir de palavras criadoras. E o que Jesus faz nessa parábola, que todo mundo conhece aqui do bom samaritano, é algo extremamente revolucionário. É dizer que as palavras que nos transformam dependem de nós para que nos transformem. As palavras que nos transformam dependem de nós para que nos transformem. E nesse texto, nesse evangelho, Jesus não diz o que ele diz em outros evangelhos. Ele diz que o semeador sai a semear palavra e vai encontrar solos fecundos ou não. Depois é que ele cita outras palavras que são sobre o reino de Deus. Mas nessa parábola, que é a primeira que abre o capítulo e que já dá o tom da pedagogia judaica, da relação entre mestre e discípulo, ela mostra muita coisa importante. Na tradição judaica, por exemplo, se eu chegasse para Odília, eu sou mais velho que a Odília, eu sou considerado mais sábio do que a Odília, eu, por ser homem numa cultura patriarcal, eu tenho um lugar de superioridade em relação a Odília, então eu chego para Odília e a amaldiçoo. Maldição é uma palavra transformadora para a tradição judaica. E às vezes acomete a Odília e 7 gerações depois da Odília. Na tradição judaica, palavras também destroem. Jesus está dizendo algo bem óbvio.
As palavras só fecundam em nós se nós deixarmos que elas nos fecundem. Isso é importante para a nossa espiritualidade. Porque a gente tem que ter a maturidade de saber que não são todas as palavras que podem crescer em nós. Tem palavras que nos destroem, que nos amaldiçoam, que nos rebaixam, que nos estigmatizam. Palavras racistas marcam e matam. Palavras homofóbicas marcam e matam. Palavras feminicidas marcam e matam. E a gente tem que ser maduro o suficiente para dizer: não vai crescer em mim. Essa palavra não vai crescer em mim. Eu não vou ser imaturo o suficiente para deixar que palavras que me matam possam crescer e gerar frutos e me destruir ao longo do caminho. Mas o contrário também é verdadeiro. As palavras que são semeadas, que me potencializam e que me fazem florescer. Também eu sou responsável pelo modo como elas germinam em mim. Também eu boicoto as palavras que me engrandecem. Também eu corto as asas que me fazem voar. Qual o ônus da liberdade promovida pela fé? É um Deus que me marionetiza, semeando em mim aquilo que eu, sem querer, deixo florescer em mim? Não é assim, não. É uma palavra que é semeada, mas que defende do solo que eu sou, para poder florescer através de mim. Por isso, na pedagogia judaica, a relação entre mestre e discípulo é uma relação proativa de ambos os lados. É uma relação de participação. Como que o Alberto vai deixar florescer palavras que revitalizam? Como que o Alberto vai ter maturidade para se fechar a palavras que amaldiçoam? E hoje, depois de reler esse texto durante tantos anos na minha vida, são mais de 20 anos lendo os textos evangélicos, eu fico pensando se a relação entre mestre e discípulo na época de Jesus de Nazaré não era muito mais séria do que nós imaginamos. Está nas nossas mãos deixar que palavras poéticas transformem a nossa vida em beleza. Está nas nossas mãos não deixar que palavras de maldição destruam o nosso caminho. E nesse caso, o sentido de todo esse capítulo depende do tipo de palavra que é semeado e do tipo de terreno que nós vamos nos deixar ser. Nos deixar ser. Recentemente eu estava no trabalho com pessoal em situação de rua e deu errado um projeto meu. Nasceu de mim, mas deu errado. Sabe como dá errado? Sim, a vida é isso, né? Tem seus perigos. Você vai lá, tenta algo e não dá certo. Imediatamente uma amiga me liga com aquela lista bem infantiloide para dizer bem feito. É assim que a gente faz com as pessoas, né? São palavras que não promovem nada, só desanimam. E a fala no final foi assim: você fica teimando há anos com esse trabalho. Não era um elogio. Eu ouvi aquilo e falei: olha, me desculpa, mas não aceito sua fala. É assim, a gente erra hoje, acerta amanhã. Tem aí o trabalho da Vila Mimosa, ontem um monte de criança foi atendido. Atendido pela Maria Júlia. É assim, erra hoje, acerta amanhã, mas estamos lutando. Não vou aceitar qualquer palavra que me rebaixa, que isso? Não vou aceitar qualquer palavra que retira a força da minha liberdade, que isso? E as pessoas aceitam, engolem. E o que Jesus está dizendo é que na relação mestre-discípulo com ele, as palavras poéticas que tornam a nossa vida encantada dependem da gente para que possam crescer. Assim
como as palavras de maldição. Em seguida, Jesus conta 2 parábolas sobre o reino de Deus. Eu não vou nem parar para analisar as parábolas, porque são 2 parábolas que Jesus está dizendo a mesma coisa, com tônicas diferentes. Ele está dizendo uma coisa interessante. O modo como Deus atua na nossa vida, o nome disso é reino de Deus. Os judeus não se interessavam por pensar intelectualmente quem era Deus. Eles não tinham conceito de Deus, isso não existia. Eles viam Deus e entendiam Deus pelo modo como Deus atuava na nossa história. Ou seja, no drama e na trama da nossa caminhada. Então, essa imagem monárquica de um reinado, eles entendiam que Deus atua assim, reinando, atuando, criando preponderâncias. E os sinais dessas preponderâncias iam sendo manifestados ao longo do nosso caminho. Então, isso é um processo, isso não se dá de vez por todas. A relação com Deus, como disse muito bem o pastor Edson, é um gerúndio, não é um particípio passado. Não é algo feito, é algo se fazendo. Então, há um ensinamento que Jesus quer relatar com as 2 parábolas, que é um ensinamento lindo. E o ensinamento diz o seguinte: Deus acontece em nós, não por causa de nós, mas não sem nós. Vou repetir. Deus acontece em nós, não por causa de nós, mas não sem cada um e cada uma de nós. Isso significa que não somos nós que causamos a presença divina. Mas a presença divina, ela não se dissemina, se dilata sem nós. E é esse jogo entre não ser por causa de nós, mas não ser sem nós, que orienta as parábolas que Jesus conta. Para isso, eu vou recontar uma história que vocês conhecem. Na verdade, 2 histórias. Uma delas é a história do Rubem Alves, que o Edson, eu me lembro há muitos anos, 2004, se eu não me falha a memória, eu me lembro do Edson contando a versão dele dessa história. Eu vou contar a minha, porque o Rubem Alves conta essa versão em diversos lugares. E é uma história que ele inventa em 1987, é bem bonita, para falar exatamente isso. Deus acontece não por causa de nós, mas não sem cada uma de nós. E é a famosa história do galo, vocês devem conhecer, né? Tinha um galo numa floresta que todo dia, de manhã muito cedo, de madrugada, começava a cantar e, de repente, o sol nascia. E o leão não era o rei da floresta na época, porque todo mundo achava que se o sol não nascesse, todo mundo ia morrer. Então, o galo tinha o poder de fazer o sol nascer. E o galo começou a ficar muito marrento. Já que ele cantava e o sol nascia, então ele falava, todo mundo depende de mim. E ele começou a tirar onda com todo mundo, com todos os animais, inclusive, sobretudo, com as galinhas. Então ele acordava, começava a gritar, o sol, pá, surgia. Até que um belo dia, o galo foi a uma festa e passou a madrugada bebendo com o pessoal. Quando ele acordou, 4 da manhã, ele começou a ensaiar os cantos e ele começou a perceber que ele estava rouco. E aí a bicharada toda se uniu e falou, e agora? A gente vai morrer. O galo não consegue cantar. E aí o galo começa a tentar, faz gargarejo, e aí quando ele começa, ele vê... O Rubem Alves bota na cena, eu acho genial. Ele consegue, começa a se engasgar e diz lá que do nada o sol surge. E aí os bichos se reúnem e falam assim, esse cara é um estelionatário. Não era por causa dele que o sol surgia. Esse cara é um canalha. Esse cara estava dominando a gente. E aí aquilo criou uma ferida narcísica. O galo foi fazer análise. Contratou um psicanalista e ficou anos. E sempre que ele passava na floresta, a bicharada pegava no pé dele. Até que um belo dia, cerca de 15 anos depois, o galo acorda e começa a cantar. E todo mundo se reúne, os bichos se reúnem e falam assim, mas a gente sabe que o sol não nasce por causa de você. E ele cantava, e o sol, pá! No dia seguinte, a mesma coisa. Ele cantava, e os bichos
e os bichos ficavam xingando o canto dele e o sol surgia. Até que um belo dia o leão resolveu parar e falou: Galo, a gente já sabe que o sol não surge por causa de você. Todo mundo já sabe que aquilo era um truque. Então por que você canta? E aí ele fala assim: olha, meu amigo, antes eu cantava para que ele surgisse. Hoje eu canto porque ele surge. Porque ele surge. Essa é a relação do reino conosco. Uma vez semeado, o reino acontece. Não por causa de nós, mas acontece. Também não sem nós, mas acontece. O importante é que a gente tire o lugar da arrogância de acreditar que Deus depende da gente para fecundar a vida. Mas que a gente tenha a grandeza de saber que ele também não prescinde da gente para fecundar a vida. O importante é cantar, não porque ele nasce, não para que ele nasça, mas cantar porque, a despeito do canto, há beleza em que o sol nasça. Segundo texto, Guimarães Rosa escreve para um dos amigos dele, alemães, chama-se Günther Lorenz, e que queria traduzir umas obras dele e não estava sabendo como pensar os neologismos dele em alemão. E ele pega a cena que vocês conhecem do Grande Sertão Veredas, do Rio Baldo atravessando o Rio São Francisco. Rio Baldo não sabe nadar. Rio Baldo tem que atravessar o rio. Rio Baldo tem que se encontrar com o Diadorim. E do lado dele tem um cara que sabe nadar, que quando entra, o rio está na cheia, o rio sai arrebentando o cara. E aí, como é que fica? Ele não sabe nadar, o cara foi arrebentado, sabia nadar, como é que ele atravessa? E o alemão pergunta para ele: como é que você imaginou essa cena? Guimarães, conta pra gente, o que aconteceu nessa cena? Um rapaz que não sabe nadar vai atravessar um rio, e aí do lado dele um cara que sabe nadar vai atravessar o mesmo rio e é levado pelo rio, e o rapaz que não sabe nadar atravessa o rio. Como é que é isso? E ele reconta a história na carta de uma maneira linda. E diz que esse rio, que é o Rio São Francisco, é a vida. E a vida não é boa nem má, ela acontece. E o Rio Baldo tinha medo de atravessar esse rio que é a vida. E aí diz que quando ele nota que ele está caminhando para e passo, e ele já está no meio do rio, ele olha para trás na cena do livro e ele nota que ele está no meio. E agora? Agora ele não tem como voltar. E aí o Guimarães Rosa diz assim: alto rio acima, ele fecha os olhos. Não é mais ele que anda, mas o rio anda nele. O que eram dois, tornam-se o só, mas sendo um, continua dois. O rio se encaminha no caminho dele, assim como ele se faz caminho no caminho do rio. Ambos se atravessam na travessia, e depois que o rio o atravessando o faz atravessá-lo, Rio Baldo olha para trás e começa a ter vergonha do medo que tinha outrora. Começa a ter vergonha do medo que tinha outrora. Essa é uma cena linda, não sei quem já leu o livro, porque até nesse momento, o Rio Baldo só tem uma palavra: viver é perigoso. Viver é perigoso. Viver é perigoso. Quando se dá essa relação transformadora com o rio, ele caminha, o rio caminha nele. Olha que coisa linda. Ele diz duas frases lindas: viver é perigoso e nem não é. Ou em forma de pergunta: viver nem não é perigoso? A gente poderia substituir o rio por Deus ou por reino. E saber que a graça do reino não é o fato de que a gente saiba nadar. É que no alto do rio a gente tem que fechar os olhos. E a gente tem que ser interpenetrado. A gente não caminha no rio por causa da gente. Mas o rio não nos encaminha sem a gente.
E é essa a grandeza do reino de Deus, que não é por causa da gente, mas não é sem a gente. E se a gente, no alto do rio, não fechar os olhos, a gente não vai entender que a graça do reino é essa, que viver é perigoso, mas nem não é. Nem não é. Para finalizar, o texto termina com o evangelista dizendo: mas Jesus falava em parábolas de acordo com a compreensão de cada pessoa. Ou seja, a sabedoria da fé, que é uma parábola, que é a sabedoria do cotidiano, que é a sabedoria da gente, no meio da pandemia, tá se nutrindo desse rio aqui entre nós, no meio de uma tela cheia de problemas pessoais, sociais, políticos, sanitários. Essa é a sabedoria das palavras. É a sabedoria cuja palavra cria formas de viver a grandeza do cotidiano no rio dos riobaldos que nós somos. Jesus fala em parábolas. Por quê? Não sei se vocês já pararam para perceber, eu li isso num psicanalista inglês. Ele dizia uma coisa bem fácil, ele dizia o seguinte: tenta pegar um brinquedo para uma criança de 5 anos e dar para uma criança de 9 anos. Depois ele diz: pega um brinquedo de uma criança de 2 anos e dá para uma criança de 7 anos. Veja se a criança vai querer brincar com o brinquedo. E ele diz: não. E ele fala: a gente tem que reaprender o que é aprender com as crianças. Crianças só aprendem com o que é desafiador. Elas não aprendem com o que é ridículo e fácil para elas. E elas só aprendem ludicamente. Brincar e aprender se interpenetram. Mas brincar não é o contrário da seriedade para a criança. Para a criança, brincar é coisa séria. Ele diz, Donald Winnicott, esse psicanalista inglês, ele diz uma coisa fácil, e fácil de perceber. Toda brincadeira coloca a criança em crise. Porque coloca a criança no desafio de se transformar. E na brincadeira, a criança tem que se reinventar no jogo. E por isso, reaprender a viver no mundo. Jesus, diz o texto, que ele conta parábolas de acordo com o modo de compreensão de cada uma de nós. Porque, diferentemente do que a gente imagina, parábolas não são receitas de bolo. Parábolas são contadas para que a gente se aproprie, para que a gente a interprete e para que a gente se modifique. O trabalho é nosso. Não é uma lição que vem de cima para baixo. É uma lição que vem da gente para o mundo. Por isso é que Jesus ensina por parábolas. Porque nas parábolas a gente tem que se transformar para que a gente amadureça no nosso modo de viver no Rio São Francisco, que é o rio da vida. Por isso eu termino lembrando uma história bonita, grega, que tem a ver com isso. Diz um historiador grego que certa vez um comandante vai a uma batalha com menos de 1000 soldados e foi consultar o templo de Apolo, Delfos. E a pitonisa chegava lá, perguntava ao deus Apolo, e aquele deus divinatório apresentava lá uma frase. Só que as frases na Grécia não tinham pontuação. O oráculo não dava nada de mão beijada, ele dava uma frase. O problema era a interpretação. E aí a pitonisa chega lá e fala assim: olha, o Deus disse o seguinte: se fores, vencerás. E ele vai e perde a batalha, porque o exército do inimigo era 4 vezes maior. E aí ele volta revoltado, ele sobreviveu e volta para reclamar com a pitonisa. E a pitonisa falou: ué, mas o que aconteceu? Apolo me enganou. O que ele disse? Se fores, vencerás. Ele falou: ele disse isso? Disse. Aí ela foi lá,
consultou Apolo e disse assim, não. Ele não disse, se fores, vencerás. Ele disse, se fores, vencerás? É uma pergunta. A pontuação é sua. Parábolas existem para que a pontuação seja nossa. Para que o aprendizado seja nosso. Para que a interpretação seja nossa. Para que a transformação seja nossa. Jesus não ensina nos obrigando a mudar. Ele nos ensina nos possibilitando mudar. Por isso, está na hora da gente aprender a ser terra fértil. Porque o florescimento das rosas e das sementes não depende do semeador, depende do intérprete. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos continuar nosso culto já terminando. Eu vou pedir para minha amiga Marcinha, que vai celebrar comigo, pegar os elementos eucarísticos, o pão e o vinho. Quando você me pediu para fazer isso, Alexandre, eu fui ler aqui na Bíblia a passagem, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que Judas, estando presente e sendo reconhecido como traidor, nem por isso deixa de partilhar o pão na mesa com os apóstolos. Eu achei isso muito significativo e queria só chamar a atenção disso, porque foi uma coisa que me veio. Então, no dia que ele foi partilhar com os amigos, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Que esse pão sirva para todos nós como uma nova aliança com Jesus para aumentar a nossa fé. Amém. Marcinha, você pode orar para a gente o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Marcinha, muito obrigado. Nós vamos já terminando e vamos ouvir a música O Grão. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espigar, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, com
uva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Obrigado, Eurico, Patrícia, culto. Mas antes da bênção, da oração pelos aniversariantes, alguns avisos. Nós continuamos com a campanha da obra de combate ao incêndio, né, que está aqui na nossa liturgia. Quem quiser contribuir, estão os dados bancários aqui, né, é uma obra densa, mas a Celinha está muito envolvida e, assim, impressionante o trabalho da Celinha, né? Temos que reconhecer aí a grandeza dela, metendo a mão na massa e trabalhando pela igreja. Nós continuamos com o nosso encontro às segundas-feiras, agora estudando o livro do Newton Bonder, Alma e Moral. Tivemos o primeiro encontro semana passada, amanhã às 6h, vamos dar conta da primeira parte do livro. Quem quiser participar, eu envio sempre o link aqui do Zoom. As reuniões de oração às quartas-feiras estão sendo feitas de 15 dias, né, uma alternância entre o Vitão e o pastor Samuel. E aqui, às 11h, todos os domingos, até o final da quarentena. Dia 15, né, aqui, os aniversariantes da semana. Vera Azevedo, dia 15, 16, Laís Maria Guimarães da Costa e Pietro Gonçalves. Dia 18, Tomás Pinheiro e dia 19, Laila Riso. Alguns desses nomes estão conosco hoje? Não? Então, antes da gente completar, né, com a oração, com a amém da Claudinha, eu gostaria de pedir para Odília abrir o microfone para falar da situação, né, do irmão, nosso amigo Sidney, que teve ontem a gente teve uma notícia tão bonita. Pode falar para a gente, Odília? O Sidney já está com alta, né? Ele já está em casa. Agora tem que ficar aqueles mais 7 dias, né? Fazendo fisioterapia, para poder aprender a respirar, assim, nos aparelhos, mas está bem. Está bem. Muito bom. Já está com vontade de comer, já está com vontade de comer. Está super bem. Bom. Muito bom. Então, continuar orando por ele. Eu acabei de mandar uma mensagem para ele antes do culto. Então, para ele, para o Fernando, né, que está aos pouquinhos aí nessa luta, também outra pessoa que está aí nos nossos motivos de oração. Mais alguém gostaria de colocar outra pessoa ou um motivo de gratidão? Eu queria pedir pela moça que trabalha comigo aqui, me ajudando na limpeza da casa. Ela pegou Covid e não está bem. Qual o nome dela, Marcinha? Rosemary. Rosemary. Orar pela Rosemary. E continuar orando pela família da Eni, da nossa Eni. Orando, né? Sustentando em oração o luto. A Claudinha está pedindo pelas tias que pegaram Covid, mas já estão melhores. Então, é um motivo de gratidão e também, ao mesmo tempo, de súplica a Deus, né? Por continuar o cuidado com as tias. Muito bom. Eu queria pedir por um pastor paulista que chama Samuel. É um amigo da nossa família, pastor Samuel, e ele está também com Covid, chegou a sair do respirador, mas voltou e está num estado bem grave. Mas a gente tem confiança que Deus é o Deus do impossível, né? Com certeza. Pastor Samuel, então. Você pastor tinha dito, Samuel. Maria Júlia, você tinha dito semana passada também, né? Se não me falha a memória, né? Sim, sim. Vamos orar, então, por essas pessoas, agradecer pelos aniversariantes, né? E pedir a bênção de Deus no finalzinho. E aí o amém da Claudinha, claro, né? Nós te damos graças, Senhor da vida, Senhor da morte, Senhor dos caminhos, Senhor dos caminhos. Porque nessa caminhada tem tanta gente que
que faz parte da nossa história e que fortalece o nosso caminho. E aqui na ICI, toda semana, nós repetimos nomes de pessoas que estão aniversariando, porque sabemos que a história dessa comunidade tem as digitais dessas pessoas. Dá-lhes vida plena, dá-lhes vida feliz, dá-lhes caminhos de fé, caminhos de ternura, de amor, de justiça e de paz. Cuida dos filhos e das filhas desta igreja, Senhor. Assim como nós te pedimos pelas vidas aqui mencionadas, ou bem saindo da condição hospitalar, ou passando pelo vale da sombra da morte. Nós confiamos que tu és o bom pastor, que cuida, que ampara, que cura e que fortalece a fraqueza humana. Dá-nos, Senhor, saúde, vigor, plenitude, vida renovada. Cura essas pessoas que mencionamos. Cura o Fernando, cura o Sidney, cura a Rosemary, cuida cada pessoa como o pastor Samuel. Nós te entregamos todas essas vidas em tuas mãos. E que a graça, o amor, a libertação de Deus Pai e Mãe, a ternura, o encanto, a cura de Jesus de Nazaré, as consolações e o ímpeto renovador do Espírito Santo sejam com cada um e cada uma de nós, hoje e por todo sempre.